No capítulo 3, nós tivemos a cura de um paralítico que estava sentado à porta formosa. E quando Pedro e João entravam no templo para orar, ele pediu esmolas. E os apóstolos, sem dinheiro no momento, curaram, que foi muito melhor do que ter dado uma esmola. Mas aquela cura, ela atraiu a atenção das pessoas. O relato de Lucas nos mostra que as pessoas, quando viram aquele milagre, quando viram aquele sinal, elas correram atônitas para ouvir Pedro e João. E os apóstolos direcionaram toda aquela atenção para Jesus. E eles começaram então a pregar Jesus para as pessoas. Mas isso era exatamente no templo dos judeus. E quando eles pregaram sobre Jesus, pregaram o Cristo crucificado, as pessoas creram. E aquilo incomodou os sacerdotes, os mesmos que haviam julgado e entregado Jesus para ser morto pelos romanos. E o texto que lemos nos mostra que eles, depois de interrogarem Pedro e João, eles não conseguiam ver uma razão plausível para castigá-los, nem para mantê-los presos. Mas tiveram uma ideia: vamos ameaçá-los. Vamos ameaçá-los, certamente, parafraseando, certamente eles vão ficar agradecidos por não terem apanhado e nem por ficarem presos, e vão ficar quietos. Então nós lemos aqui que eles ameaçaram os apóstolos, chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Só que eles se surpreenderam, porque aqueles seguidores de Cristo estavam dispostos a entregar a própria vida para manter a pregação do Evangelho de Cristo. Então eles falaram para aqueles sacerdotes, para homens que entendiam da lei, para homens que eram reconhecidos como homens de Deus, e disseram: julguem vocês mesmos, vocês que entendem de Bíblia, vocês que entendem de Deus, é justo nós deixarmos de obedecer a Deus para obedecer os senhores? Não, nós não podemos deixar de falar, de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. Mas o que eles tinham visto e ouvido? Quem sabe eles pensavam, quando falaram isso aqui, na experiência de 3 anos com Cristo. Quem sabe Pedro se referia ao seu encontro com Jesus, que mudou a sua vida. O próprio João, que havia sido discípulo de João Batista. E eles disseram: como que nós vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Viram durante 3 anos milagres de Jesus. Viram durante 3 anos o poder de Jesus manifestado claramente. Viram Deus entre os homens, como foi lido hoje em João capítulo 1. Como que poderiam agora deixar de falar, de anunciar aquilo que haviam visto e ouvido? E concluíram dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. E é exatamente esta mesma igreja, este mesmo Espírito que movia esses irmãos aqui, que deve mover a mim e a você. No versículo 31, para finalizar: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Sob a unção do Espírito Santo, anunciando com ousadia a palavra de Deus.